Bom, preparando tudo aqui, tudo certo para a gente poder conversar a partir de agora com o presidente Jair Messias Bolsonaro chegando na sala para a gente poder então iniciar essa boa conversa. Presidente, pronto, Edson? Presidente, eu não quero abrir nenhuma aqui a sindicância, cassação de medalha, não quero nada disso, por gentileza. Fui agraciado com a medalha dos 3 Is, não quero perdê-la, mas preciso fazer um registro, presidente. A gente já estava com saudades do senhor aqui na Univerde. Seja bem-vindo, presidente. Opa, obrigado, Pitoli. Obrigado por abrir esse espaço nessa rádio, maior audiência do Brasil, que tem também um dos grandes apresentadores, né? Isento acima de tudo. A gente fica feliz porque a grande mídia não morreu. Eu acredito na sua recuperação gradual com o passar do tempo. Muito obrigado, Pitoli. Você é merecedor dessa medalha 3I de imorrível. Os outros dois deixo contigo aí, ok? Não, é imbrochável e incomível. A gente fala aqui sem nenhum problema, presidente. Justamente por isso, registrando a saudade que a gente tava do senhor aqui, que eu não venha a perder a medalha, viu, presidente? Não. Essa medalha é incaçável. Tá certo, presidente. Quem recebe porque tem o selo Johnny Bravo 100% hétero. Tá certo, presidente. Uma honra tê-lo aqui. Presidente, sei que o senhor está bem acompanhado aí, tá com o Zuco, tá aí perto também? Tá todo mundo aí contigo, presidente? O Zuco, tem um deputado estadual também, o Catani, lá de Mato Grosso. Fábio também, prefeito de? Itabaporã, vice-prefeito. Vice na Pitaná, está aqui consumindo oxigênio na nossa sala aqui. Itabaporã. Tá certo. Presidente, e por falar no Zuco, que está aí ao lado do senhor, acho que é importante a gente registrar a tua viagem na semana passada, mais uma vez ao Rio Grande do Sul, participando da Fena Soja, mostrando a importância desse setor para o Brasil, inclusive com os 100 anos da soja do Brasil, né, presidente? Olha, isso tudo basicamente começou nos anos 70, né, com Alice Paulinelli, onde ele foi escolhido pelo presidente, eu acho que era o Médici ou Gásio naquela época, e ele foi para fora do Brasil, com jovens engenheiros, buscar novas tecnologias, Europa, Estados Unidos e até no Japão. E voltaram para cá e descobriram aqui o nosso Planalto Central, né, o Cerradão por aqui. Aqui a terra naquela época não valia nada. E a soja foi uma das grandes coisas colocadas aqui. Mas nasceu aí na gauchada, né? A nossa soja tradicional. Então, eu sou muito querido pelo agro, fico muito feliz com isso. Até o deputado Catani aqui de Mato Grosso me convidar para conversar com produtores rurais lá de Mato Grosso. Daqui a algumas semanas vou marcar uma ida lá. Porque o que ficou na memória deles comigo é uma lembrança de bons tempos, né? De tratamento realmente digno esse setor que mexe, é responsável por aproximadamente 1/3 do nosso produto interno bruto. Além das questões de segurança, além das questões de abrir novas fronteiras para pudéssemos comercializar o produto do campo. E foi a época que todo mundo mais ganhou dinheiro, apesar da pandemia, apesar da guerra. Alguns falam que foi só certos setores. Não, até os mais humildes ganharam. Você pode ver, quando nós criamos o PIX em novembro de 2020, nós tiramos das mãos dos banqueiros quase 30 bilhões por ano que eles faturavam com essas taxas, né? Que era DOC, era TED, esses serviços todos. E hoje em dia, se você dá uma gulgada aí, por dia, são mais de 200 milhões de movimentações. Tá? E por dia também, na casa dos 100 bilhões de reais são movimentados. Dinheiro jogado para um lado para outro. E deixo claro, conosco lá atrás não teve qualquer taxa. Hoje em dia, a pessoa jurídica está pagando alguma taxa. E, obviamente, esse governo, como é um governo que está preocupado apenas em arrecadar, né? Arrecadar até de monte, hein, Pitoli? Acredite se quiser. Vai ficar mais caro o serviço funerário. Então, o pessoal dá uma atrasada na morte aí, todo mundo faz um seguro de vida, você não vai conseguir ser enterrado. Tá? Então, fizemos algo diferente que fica na memória do agro. Até na questão de violência, no último ano do governo Temer foram 60 mil mortes por arma de fogo. Nosso último ano de governo foram 40 mil, ou seja, 1/3 diminuiu. Por quê? Dada a política armamentista. O pessoal fala que mais armas, mais mortes. Então, os Estados Unidos tinha que ser o país do mundo onde mais morria gente, exatamente ao contrário. Quando se está armado, o cara não vai pensar em fazer uma maldade contigo, te assaltar, entrar na tua casa à noite, que sabe que vai ter um troco, né? Então, essa é a memória, a questão do campo, nós demos o coparlamento
o porte estendido, né? Até nós, o homem do campo podia ter uma arma dentro de casa. Conosco, ele passou a poder usar a arma em todo o perímetro da sua fazenda. Ele sai de bicicleta, de moto, a cavalo, de trator. Ele pode andar armado. E, obviamente, isso inibiu também o MST. Sim. Também nós titulamos mais de 420 mil pessoas. Você foi do MST, Catarina? Não, eu sou um assentado da Reforma Agrária do tempo dos militares. Até aqui um assentado da Reforma Agrária do tempo dos militares lá atrás, né? Mas nós, ao titularmos 420 mil pessoas pelo Brasil, são os assentados, né, da Reforma Agrária, eles passaram a ser proprietários daquele pedaço de terra. E daí eles não ficaram mais sujeitos ao ver passar um caminhão, um ônibus entrar no caminhão para invadir a propriedade de alguém ali na redondeza. E o detalhe, falo tanto de mulher comigo, né? Desses 420 mil títulos, 80% foram para as mulheres. E nós sabemos que na mão do homem, muitas vezes, ele quer fazer uma gracinha, né? Ele quer vender, quer se dar bem. Sim. E pode até desagregar a família. A mulher fica diferente. O cabra da peste não sai da terra, não. Fica lá cada vez mais apaixonado pela mulher. Entre outras coisas para o campo. Fomos negociar fertilizantes com a Rússia lá no início de 22. A Rússia estava na iminência de entrar em guerra, fomos negociar isso aí. Entre tantas e tantas outras coisas. Juntamente com o Tarcísio, nós acabamos com a farra de muitos balseiros pelo Brasil, prestaram um bom serviço, mas não tinha interesse de acabar aquele serviço, porque o poder público, né, vivia junto ali com esse balseiro, não são todos, obviamente, mas, por exemplo, né, balsa, lá no Rio Abunã, na região ali de proximidade ali entre a divisa é bem pequenininha, se eu não me engano, Rondônia e Acre. Então diminui em média 4 horas de viagem e um bitrem pagava ali R$ 500 quase para atravessar a balsa, né? Um carro de passeio R$ 40, um caminhão comum R$ 200, moto 10, e a pé inclusive cobravam R$ 4 a pé. Então acabamos com tudo isso aí, diminuiu o tempo de percurso, o valor do frete diminuiu, se gastava menos combustível, um caminhão parado, ligando e desligando, para andar uma fila longa, vai gastando mais combustível também. Sim. Além de outras coisas, né? Presidente. Oi. Presidente, não, e tem outro assunto que o senhor está falando de bons tempos e de boas lembranças. Eu me lembro que o senhor entrega os Correios com 200 milhões de lucro. E a gente está falando agora numa possibilidade, inclusive, de insolvência dos Correios, 2 bilhões de prejuízo. Ontem nós conversamos aqui, presidente, com o vice-líder da oposição na Câmara, o deputado do Espírito Santo, Evair de Mello, que pede explicações ao TCU sobre o que está acontecendo nos Correios, o tamanho deste rombo que pode levar, repito, à insolvência dos Correios, que na época do senhor trazia lucro. Como é que a gente explica algo que muda tão rapidamente de lado, de 200 milhões positivos para 2 bilhões negativos, presidente? Faltou, eu não sei se o Vair tocou no assunto aqui que eu vou conversar contigo. No governo Temer já começou a dar lucro aos Correios. Sim, ele falou. Pequeno, mas começou. Conosco foi lá para cima o lucro. E foram os 4 anos com lucro. Agora, se você pega o balanço, né, oficial, lá atrás, no governo Dilma, tinha um passivo trabalhista. E, obviamente, o escritório de advocacia, que defendia os funcionários, entraram na justiça. E é um negócio lá que no governo Temer ele não reconheceu esse passivo, a luta continua na justiça, e nosso governo também não reconhecemos. E agora, em 24, o governo Lula reconheceu. Reconheceu, independente do deslinde, né, da decisão judicial. Então, pagaram aproximadamente R$1 bilhão para esses advogados, né, para esse escritório de advocacia que defendia esses servidores. E pegaram esse balanço negativo, né, de 1 bilhão e botaram na minha conta, botaram retroativo a 22. Então, os 4 anos que foi superavitário bastante, os Correios comigo, o último ano passou a ser deficitário. Porque no Brasil, Pitoli, nem o passado você pode ter certeza sobre ele. O passado está bem incerto. Então, o governo PT botou na minha conta que eu tinha 800 milhões de lucro em 22, passou a ser 200 milhões de prejuízo. Mas detalhe, geralmente, não vou acusar, né, mas geralmente, por que acontece isso?
Por que uma administração resolve pagar algo que a justiça ainda não decidiu? Pagou porque vai 1 bilhão, então, foi lá para esses de advocacia, eles têm a taxa de sucesso deles, 20, 30 percentual lá que eles decidem antes, né? E daí o escritório ganha, por exemplo, né? Não vou dizer que isso aconteceu lá, mas pode ter acontecido, porque eu não quero responder o processo por causa disso. O escritório recebeu 300 milhões de reais, vai repassar 700 milhões para os funcionários, e 300 milhões, eles aí comemoram, né? Sim, sim. Junto com a direção dos Correios. É isso aí. Eu lembro quando eu assumi, começou a rodar um caso lá, numa estatal, que tinha um parlamentar, que a estatal devia 5 bilhões para uma empresa, levando em conta desapropriações, entre outras coisas, e chegou para a gente lá que a empresa aceitava não pagar 5 bi, mas pagar 3 bi. Bastava apenas esse chefe da estatal que nós nomeamos, né, chegar a um acordo. Você pode ver. Se você tem para receber 5 bi, e é incerto, né, porque a ação na justiça dura décadas, você pode receber 4, 3, bom para todo mundo. Não entramos nessa e continua, pelo que eu acompanho na estatal até o momento, essa questão aí é em aberto. Se, porventura, essa estatal for negociar esse montante bilionário, deu para vocês o nome, inclusive, do parlamentar que foi lá na presidência, né, tratar desse assunto aí. Presidente, agora, eu hoje acordei com a notícia de que o senador Randolfo Rodrigues desistiu daquele projeto de lei que evitaria o controle do Senado pela direita numa vitória que promete ser acachapante da direita para o Senado em 2026. O Randolfo retira esse projeto que mudava as regras da eleição para o Senado, dizendo que aposta na reforma eleitoral, que é mais ampla e já está tramitando no Congresso. Essa mudança de regra no meio do jogo, agora, essa mudança de posicionamento do Randolph, qual a leitura que o senhor faz dessa situação envolvendo talvez a mais importante eleição que temos pela frente, que é a eleição para o Senado em 2026, presidente? Alguns jornais até falaram, né, que era para não fortalecer um tal de Bolsonaro. Bem, eu não mando no parlamento, não mando em votos de ninguém, nem dos meus filhos não mando no voto deles. Quem dirá do Zuco que está na minha frente aqui. A gente conversa. Obviamente, o Zuco que está na minha frente é um possível candidato ao Senado para 26. Eu falo possível porque ninguém bateu o martelo sobre ninguém ainda. Mas a proposta do Randolph, vamos supor que ela fosse aprovada, né, tem que ser aprovada até um ano antes do pleito, ajudaria a esquerda. E o argumento do Randolph é muito bonitinho, né? Temos que ter diversidade dentro da Câmara, não pode ser só a direita ou só a esquerda. Bem, a proposta como está no momento, o cálculo que nós fizemos aqui, o PL vai lançar um candidato em cada um dos 26 estados, né, e no Distrito Federal. Não quer dizer que a gente vai fazer 27 senadores, mas acredito que faça 20. O outro candidato pode ser até do PL, mas a ideia nossa Rio Grande do Sul, por exemplo, conversar com o PP, entre outros partidos aí, o candidato deles, com chance. E a forma como está no momento, com 2 votos, a gente faz os 2 nossos no Rio Grande do Sul. Da forma como está propondo o Randolph, uma vaga seria a nossa, outra vaga seria do PT. Ele quer mudar a regra porque a regra atual não o favorece. Então, tenho certeza aqui, conversei com muito pouca gente, a chance de passar é 0, para não falar negativo. Tá? Até porque tudo que vem de certas pessoas, Randolph, entre outros parlamentares, você tem que ser contrário. Eu, nos meus 28 anos de parlamentar, como é que eu decidia meu voto? Quem é o autor do projeto? É do PT? É do PCdoB? É do PSOL? Estou contra. Ou é de tal partido? Estou contra. Em 99% das vezes. Não é sempre, porque de vez em quando eles erram, né? Quando eles erram, eles acertam. Então, nunca errei meu voto. É igual a reforma tributária que está agora em andamento aqui. Tenho conversado com vários parlamentares. Tem que ser contra. É inconcebível o governo continuar gastando e dizendo que é investimento. É a mesma coisa que está nos ouvindo aqui. Já gastar investimento, o seu João que está nos ouvindo, está ruim de dinheiro, faz um empréstimo no banco ou junto ao agiota e depois gasta. O mês que vem vai de novo e gasta. Não é assim. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Aí o governo está fazendo. A reforma tributária do governo,
aproximadamente 80% do PL foi contrário, né? Os 20% restantes, quase todos foram do Nordeste. A política econômica do Haddad eu apelidei de menos vacas, mais leite, achando que é só cobrar que paga. Nós começamos a fazer, obviamente com o Paulo Guedes, uma reforma tributária inteligente, reduzindo a carga tributária. E, logicamente, todos nós ficamos meio apavorados naquele momento. Mas estava vivendo pós-pandemia, uma guerra pela frente. Zeramos, por exemplo, com o parlamento, não foi na canetada como a Dilma fez lá atrás, zeramos impostos federais do diesel, gasolina, etanol, gás de cozinha, e começamos a arrecadar mais. E quando você aumenta muito a carga tributária, o empresariado, né, o empreendedor, tem duas alternativas: quebrar ou sonegar. E as duas são ruins para todo mundo. Então, demos exemplo lá atrás de uma boa reforma tributária. Reduzimos, por exemplo, 1/3 o IPI de 4.000 produtos e preservamos a Zona Franca de Manaus. É um problema a Zona Franca de Manaus? Para muita gente para nós não é problema, é solução. E eu sempre digo, né, a região amazônica são quase aproximadamente 25 milhões de pessoas que não pode ficar isolada. Lá, mais da metade do estado do Amazonas é terra reserva indígena. Quem tem uma pequena propriedade lá, uma fazenda grande que é difícil, 80% é preservação ambiental. Até 2019, por exemplo, tinha um decreto presidencial que era proibido plantar cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Revogamos esse decreto. Levei a pancada de alguns ambientalistas, né, dizendo que eu queria transformar a floresta amazônica em canavial, mas fomos vencendo esse momento. Tinha previsto nisso meu governo 500 vagas para o IBAMA, concurso. Falei, não vai ter concurso para o IBAMA. Acertamos com o ministro, reduzimos o percentual de multagem no campo em 80%. E a nossa ideia é reduzir mais. Porque tem muitos fiscais, não são todos, que o objetivo é outro, não é fiscalizar. E sempre fui contra essa tal da agenda woke, 2030, venda de carbono, porque os países que vêm nos obrigar a agir dessa maneira, como por exemplo a França, lá não tem um palmo de mata ciliar, lá não tem área de preservação ambiental. A Europa como um todo era 5%. E com essa crise da guerra da Ucrânia, muitos países reduziram para zero. E esse 5% era manejável, né? Era por tanto tempo aquela área, não se podia plantar nada, tempos futuros, outras áreas, 5%. A Alemanha, por exemplo, que deixou de investir na energia fóssil, voltou a investir. Agora, o Brasil é um país fantástico. Quando você fala em meio ambiente aqui, olha a cara de pau desse pessoal ambientalista, né? Eu não tenho o número exato aqui, mas o estado de Roraima, ele é toda energia termoelétrica, ou seja, aquelas usinas, né, à base do diesel. Eu não sei o número exato, quantas dezenas de caminhões diesel são usados por dia para manter a termoelétrica funcionando. E nós não conseguimos, nosso governo, não conseguimos fazer o tal do linhão de Tucuruí. Era um linhão que via lá de Manaus para Boa Vista. E o linhão corria ao lado da rodovia. E você não tinha licença para isso. Porque, obviamente, o interesse de quem ganha dinheiro na termoelétrica lá em Roraima. A questão ambiental também jogava pesado no tocante a isso daí. Inclusive, até preocupado em falar, né? No início de 2019, nós convocamos o Conselho da Defesa da República para decretar o estado de defesa na região, para a gente poder fazer o linhão. Que não é apenas ONGs, entre os interesses, até o Ministério Público. Até o IP trabalhava contra, o que não é incomum, né, isso acontecer pelo Brasil. Bem, resolvemos não levar avante a questão do estado de defesa para aquela área, que é um remédio constitucional, e depois conseguimos, então, por outras vias, né, dar o início da construção do União do Curitiba, lá, inclusive, por ocasião da pedra fundamental. Não sei qual vai ser o ritmo do trabalho nesse governo, se bem é uma obra que é dinheiro privado. Vamos ver como é que fica. Mas você pode ver, a questão ambiental cai por terra. O pessoal que defende o meio ambiente do Brasil devia ser o primeiro interessado a fazer o linhão para você não queimar dezenas de caminhões, né, tanque de diesel por dia. Mas é muita hipocrisia, né, presidente? Muita hipocrisia. Hipocrisia esse cara. Então, nem um pouco ver essa menina Thunberg, como é que é? A Greta? Greta, que sinuca de bico que ela está agora para explicar aí as baboseiras que você sempre falou e defende no momento. Sim.
Mas a gente vai criando uma consciência no Brasil. Até para ver, Vitória, dá uma de pastor aqui, ou de padre, né? Que a gente falar, tem uma passagem bíblica que diz: por falta de conhecimento, meu povo pereceu. O povo tem que ir tomando conhecimento. Por exemplo, chegou para mim, não de forma oficial ainda, mas é um estudo feito pelo Senado americano sobre vacinas. Não pedi ontem, foi um colega meu num cartório aqui para fazer a tradução juramentada, né? Não tive o valor que vai ser cobrado, mas que é um prazo de 2 meses, é muito tempo. Eu quero isso no máximo em 15 dias para divulgar para nós aqui um trabalho do Congresso americano bem diferente daquela CPI do circo lá no Senado sobre a Covid, onde eu era atacado o tempo todo chamado de genocida. O que está escrito em inglês, eu não falo inglês, mas conversando com quem conhece, é algo de cair para trás o relatório do parlamento americano, que, levando-se em conta a credibilidade deles e o nosso aqui, não tem comparação. Lá você pode acreditar. Aqui foi um circo. Aquelas pessoas sem cultura nenhuma, chamando todo mundo de negacionista, terraplanista, né? Sim. E vacina salva. Mas, presidente... A economia te vê depois, etc. E lá nos Estados Unidos foi exatamente diferente a conclusão dessa comissão lá. Mas, presidente, ao mesmo tempo que a gente percebe que esse discurso colocado, em especial em tempos de CPI do circo, enfim, né, do genocida, do negacionista, esse discurso perdeu aderência, se é que teve algum momento, porque a gente tem um dado de uma pesquisa do Instituto Paraná que coloca na estimulada o senhor com mais de 45% das intenções de voto, né, colocando Lula com 31% das intenções, mostrando que esse tipo de discurso, né, alinhado a tudo que a gente vê por onde o senhor passa no Brasil, que isso não cola mais não, hein, presidente? Não cola mais, é uma persistência nossa muito grande. Nós não cedemos essas pressões enormes, né, de racista, fascista, homofóbico, xenófobo, o tempo todo escrotizando contigo, né? Que eu matei 300 mil no Brasil. Inclusive, nesse relatório, eu não quero falar aqui agora, porque eu acho que nem eu nem você queremos problemas, né? Ela fala do tratamento alternativo para a Covid. Por coincidência, as duas coisas que a gente falava lá atrás. Sim. Como é que o Bolsonaro sabia disso? O Bolsonaro leu. Ligava para a África subsaariana. Por que os africanos não estão morrendo? Se ele tem um IDH lá embaixo. Um sul-africano com peso de 50 quilos é musculoso em alguns países. Né? Por que, por exemplo, um militar com o mesmo poder aquisitivo de um civil na Amazônia, a tendência não, tinha menos mortes do lado militar, porque ele tomava algo preventivo para a malária. Lá na África, tomava algo preventivo para a cegueira dos rios. Tá? É igual você falava, né? Muitos remédios são descobertos por acaso, até o próprio Viagra, por acaso, o Tadalafila, né, princípio ativo. É igual na Guerra da Coreia, na Guerra do Pacífico. Não tinha mais quem doasse sangue, chegava o soldado ferido, ele ia morrer. Então o cara falou, tem que meter alguma coisa na veia do cara aí. Pô. Daí o nego tocou água de coco mais novo um pouquinho, com menos potássio, e os caras sobreviveram. Se fosse esperar a comprovação científica, os caras tinham morrido. E aqui, tiraram a autonomia do médico. A Justiça e o Senado brasileiro tiraram a autonomia do médico. Inclusive teve um senador lá da região amazônica que apresentou um projeto condenando a 3 anos de cadeia, no mínimo, quem, porventura, receitasse um medicamento sem comprovação científica. Ou seja, o chazinho, a vovó que fazia o chazinho pro netinho, ia pegar 3 anos de cadeia. Que não é para Covid, é para toda coisa. Inclusive, outro dia, né? Só para não tocar mais nesse assunto, eu vou falar. Por exemplo, quando eu estou com um problema brabo de estômago, o que eu tomo? Alguém sabe o nome do remédio? Eu tomo Coca-Cola, o estômago é meu e me dou bem, ponto final. Quero papo, tá? E fico feliz da vida. E assim como cada um tem o seu remédio alternativo, dado o problema que ele tem. E a vovó é a pessoa mais recomendada para isso, né? E a vovó ia começar com 3 anos de cadeia. Ia para Papuda, igual as vovozinhas foram agora, condenada a 17 anos de cadeia, porque estava de verde e amarelo na esplanada dos ministérios.
Mas, presidente, agora, se esse discurso não vai colar mais, como a pesquisa mostra e a gente percebe por onde o senhor passa, vem novas narrativas, né? Agora tem essa questão da casa em Angra, né? Que estão tentando colar no senhor mais um escândalo, né? Lavagem de dinheiro. E o senhor está tentando mostrar a cada incursão do Globo que isso não passa de mais uma mentira. Eles vão tentar ir por esse caminho agora, presidente? Vamos lá, eu sofri busca e apreensão na minha casa aqui em Brasília, numa casa que eu tenho na Barra da Tijuca, outra casa que eu tenho na Vila História de Mambucaba, essa do problema aqui agora, e aqui na sede do PL. O objetivo é te constranger. Olha, a Polícia Federal foi na casa do cara. Não acharam dinheiro nenhum, né? E não tem nem por que achar, porque tem que ter uma origem, a princípio, né, de onde ele poderia ter pego. Bem, por que eu fiz a reforma lá em Angra? Lá? Aquela casa lá, ela começou a funcionar em 96. Entrou no imposto de renda. Valor, R$ 98.500. E toda vez que você declara imposto de renda, você não pode mexer nesse valor, a não ser que você comprove uma obra. Então, como nunca foi feita obra, 96 para cá, está mais de 25, 26 anos, e eu resolvi fazer uma obra agora. E daí eu tinha quase fazer a casa novamente, né? Então a obra ficou em R$ 900 mil, paguei em Pix, os recibos agora estão comigo, né? No dia lá não estava, agora estão comigo, paguei em Pix, e declarei no imposto de renda. E fiz a atualização patrimonial. Então passou para R$ 998.500. E o Jornal Globo, que fez essa grande denúncia, né? E fala o Jornal Globo que esse contrato foi pego aqui na sede do PL numa busca e apreensão do parte da Polícia Federal. Verdade, tiveram aqui sim. E tinha na minha mesa 3 páginas, essa eu não vou comentar contigo no Vitória, tá? 3 páginas do inquérito, lá de 2018. Presidente, eu comentei na rádio, páginas 8, 18 e 19. Eu não vou comentar contigo, porque eu posso a Polícia Federal bater na minha porta daqui a pouco. Então, eu pedi para os parlamentares, para o órgão de imprensa, via lei de acesso a informações, pegar esse documento. Tá? Porque realmente a denúncia de fraude foi muito consistente, no meu entender, em 2018. Olha que eu estou falando, não se fala da minha eleição onde eu ganhei, tá? E isso daí realmente é algo... Eu lembro da Rádio Relógio, né? Que dava uma notícia e falava, acredite se quiser. Se você fala de democracia, o que é democracia? É você falar que o mar é azul e eu falar que é verde, ô Pitória, e a gente discutir. Só que o céu é azul, eu falo, não, para mim o céu é branco, e a gente discutir. Isso é democracia. Chama-se liberdade de expressão, e você perdeu isso aqui. Olha o caso de 2 parlamentares, né, federais, que estão com problema com a Justiça Federal por ter usado a tribuna da Câmara. Daí vai o ministro da Justiça na Câmara, vai o chefe da Polícia Federal, Andrei, na Câmara, tá? E esse parlamentar questiona a liberdade de expressão. O que eles dizem? Que a tribuna é um local para você discutir com parcimônia, com urbanidade. Se fosse para discutir com parcimônia e urbanidade, você não precisava do artigo 53 da Constituição. Não precisava que tivesse escrito lá que os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Lá é um lugar para você discute o que você quiser. Você vai falar lá que o Corinthians é melhor do que o Palmeiras ou vice-versa, sem problema nenhum. Estou sendo educado aqui, né? Você pode discutir qualquer negócio, tá? E se o que ele estiver discutindo é algo absurdo, o eleitor não vota mais nele. Faz a devida asepsia. Agora tem a Polícia Federal agora que dobrou a aposta, né? Dobrou a aposta e levou avante a possibilidade de processar esse parlamentar, porque teria ofendido a honra de um tal de Fábio Schor, que é o chefe lá das investigações. É um cara que devia trabalhar numa novela sobre ficção, sei lá o que for, tendo em vista as 800 páginas de denúncia que ele fez a meu respeito. Não liga Lé com Cré, é um trabalho realmente para atender o seu chefe, até porque isso aí a gente comprova nos áudios que a Folha de São Paulo vazou do juiz Vieira, conversando com o tal de Tagliaferro, lá do TSE,
o Vieira dizendo, né? Olha, o ministro quer que você carregue mais um 4-2. Olha, o ministro quer que você faça o relatório dessa forma, não daquela forma. Olha, o ministro fica bravo, hein? É bom você fazer que ele fica bravo com a gente, hein? Olha, o ministro quer o Eduardo Bolsonaro. Imagina se no áudio desse, de quem trabalhou comigo, teve na presidência, falasse que tal pessoa queria tal pessoa. Para ele seria execução. Querer seria matar. Querer o Eduardo seria matar. Tá certo? E isso tudo, né? Num país onde tivesse uma mediana democracia, seria anulado esse processo todo. Sim. Inclusive, não é tocante à minha pessoa, não, tocante aos demais militares aí que são acusados de um golpe, de querer matar, sequestrar para envenenar. Isso nem novela mexicana tem esse assunto. Vão sequestrar alguém para envenenar. E, poxa, então é sem comentário. Presidente, e aí vem Donald Trump e fala sobre o Capitólio, 6 de janeiro, e o que ele vai decidir sobre isso, mostrando que há possibilidade de corrigir essas rotas. A volta de Trump já propõe isso, inclusive de olho também em processo eleitoral, como aconteceu na Venezuela agora e o que pode acontecer no Brasil, né, presidente? Vamos lá. Há poucos dias o Biden, presidente dos Estados Unidos, anistiou seu filho, né, em 9 ações criminais. Não vou entrar em detalhes sobre isso daí. E o Trump, que ainda não assumiu, criticou essa anistia do filho do Biden e perguntou, e como é que fica o pessoal de 6 de janeiro de 21, que foi o Capitólio? A recado que o Trump dá é bastante claro, que talvez no primeiro dia dele, dia 20, ele já assine uma anistia para o pessoal do Capitólio, que é semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil. É semelhante. Aqui ninguém tem dúvida mais do que aconteceu. As imagens de um cara sozinho quebrando o Congresso, quebrando lá o Palácio do Planalto. Tá? E depois o pessoal veio atrás, resolveram fazer turismo lá dentro e quem estava com a camisa verde e amarela foi condenado. E esses que quebraram, você não tem notícia de nenhum deles. Onde está, inclusive, eu não sei aqui, onde está a nossa querida Priscila, né? O seu marido. A gente só queria saber onde estava, mais nada. Porque ela estava ali, né, falando no microfone, no telefone, na imagem com alguém, né? Missão dada é missão cumprida. Copiou o Benedito, o ministro lá do TSE, que no dia da diplomação abaixa ali para Alexandre de Moraes e fala missão dada é missão cumprida. Está na cara que a missão dada é missão cumprida foi eleger o Lula. Ninguém tem dúvida disso. Imagina se eu tivesse o mesmo poder do Alexandre de Moraes de vir inquérito, via PET e começar a investigar. Ia pegar o ministro Benedito e quebrar o sigilo dele, quem sabe prendê-lo para ele confessar alguma coisa, né? Já fazer uma delação premiada, assina aqui que eu te libero. Pegar o próprio Alexandre de Moraes, o que é isso aqui, ó? O que é isso aqui? Que se um de nós faz isso aqui é matar alguém. E ele faz o quê? Cortar o pescoço de quem? Executar quem? Ia investigar lá o TSE, porque fizeram uma campanha forte para que jovens de 16 e 17 anos tirassem o título. Onde mais de 4 milhões de jovens tiraram o título. E sabendo que essa faixa etária, 3/4 votam no PT. Ou seja, teve o dedo pesado do TSE na balança eleitoral. Nem vou falar de nada errado com as caixinhas lá, nada disso. Esse assunto. Eu não podia botar no ar uma imagem do Lula defendendo o aborto, do Lula defendendo roubar celular para tomar cervejinha, do Lula ao lado de ditadores de quase todo mundo. Eu queria botar a imagem do Lula em 2009, ele em Teherã, defendendo que Ahmadinejad, presidente do Irã, enriquecesse urânio acima de 20%. É o percentual que permite você a fazer a bomba atômica. E desde aquele tempo, Ahmadinejad já falava: queremos varrer Israel do mapa. Então, teve interferência, não há dúvida. Inclusive, aproveito, volto naquela tecla, né? A Polícia Federal foi que vazou o contrato aqui da casa. Tem uma coisa, deixa eu repetir aqui. Obra de Bolsonaro usou firma do cunhado de aliado do PL. Bem, a obra na casa lá não foi obra pública, não, é particular. Eu podia pagar 10 milhões ou R$1 milhão, eu pago, pô. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero com isso. A obra foi paga,
4 ou 5 depósitos de Pix. Eu vou saber se o cara é do cunhado, do amigo, não sei de onde lá. Não é do amigo do meu pai. Tá? Você pode ter certeza que não é. Tá? E a obra foi feita. E a PF, como diz o jornal Globo, vazou para o Globo. A PF vazou para o Globo esse contrato. Ô, PF, por que você não vaza aquelas 3 páginas que estavam na minha mesa daquele inquérito de 2018? Vaza aquelas 3 páginas. Já que vocês fazem o vazamento seletivo, eu estou pedindo agora para vocês vazar. Eu não vazo porque passa a ser crime, né? Que depois que eu discuti esse inquérito com os embaixadores, no dia seguinte, ele foi classificado como sigiloso, ou seja, secreto. Até aquele dia não era secreto. E tentaram ainda uma medida punitiva para o delegado que entregou esse inquérito para a comissão especial que analisava uma PEC do voto impresso, que o delegado entregou por ofício para a comissão. E era ostensivo, não tinha qualquer classificação sigilosa. A própria Polícia Federal daí agiu corretamente nesse momento, falou que o delegado entregou porque não tinha confidencialidade naquele inquérito. E para tentar punir também, já que é um deputado, o deputado que sugeriu lá o requerimento para pegar esse documento. Agora, a comissão especial, por unanimidade, aprovou buscar junto à PF esse inquérito. A Câmara depois também veio a corredoria, falou que não tinha que punir o deputado porque o documento não era confidencial. Presidente, eu tenho uma dúvida aqui e o senhor responda do jeito que o senhor entender melhor, mas é uma dúvida do Pitoli, de quem te admira e o senhor sabe o quanto. Desde quando o senhor sabia desse inquérito, do que foi levado pela polícia da mesa do senhor, essas páginas? Desde quando? Porque eu lhe pergunto isso, presidente. Como é que o senhor lidou com isso, né, com essa angústia de saber tudo o que sabia diante do que está exposto ali naquele inquérito, atravessando 2018, né, que é a data do início dessa situação, já que o inquérito tem /2018 no número, chegando a 2022 e percebendo que nada foi feito no meio do caminho para tentar corrigir o que foi exposto lá em 2018. Desde quando o senhor sabia e como o senhor lidou com isso e essa angústia, presidente? Olha só, não é eu, né? Quem está do meu lado vê as coisas acontecendo. Eu comecei a ser investigado, né, em 2019. Temos aqui uma portaria do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, abrindo lá atrás, então, esse inquérito que passou a ser conhecido como inquérito do fim do mundo. Em 21, eu entrei no inquérito, fake news. Porque numa live eu mostrei uma revista que fazia comparações sobre vacina, imunidade com certas doenças. Eu mostrei, li o título da matéria e botei no canto. Então, eu espalhei fake news mostrando uma revista. E também quem estava do meu lado, ajudante de ordem, entre outros, passaram a ser investigados todo mundo. Vamos lá. Eu vou avançar um pouquinho para retornar na sua pergunta aí. Em 22, o nosso partido, acabou o segundo turno, nós peticionamos o TSE para que algumas inconsistências, né, fossem esclarecidas, baseado em resoluções, em legislação. É o trabalho do advogado. E no dia seguinte, o ministro-presidente do TSE, Alexandre Moraes, indeferiu e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Eu desconheço, pode ser que exista, qualquer advogado peticionar aí o magistrado, né, e ele ser multado. E o que foi por que a multa? Porque a acusação é litigância de má-fé e duvidar, né, atacar a democracia no Brasil. Tudo é Estado Democrático de Direito. Aqui passou tudo ser Estado Democrático de Direito. Tá? E daí, depois dessa multa, juntamos o pessoal aqui, em novembro, né, de 22, tinha acabado as eleições, obviamente. O que fazer? Recorrer. Se recorresse, a multa podia passar para 200 milhões, que é uma arbitrariedade. E podia até caçar o registro do BL. Vamos matar no peito. Vamos buscar outra maneira. Aí entra uma outra questão, né? Vamos buscar aí possíveis socorros junto à nossa Constituição. Rapidamente decidimos que não tinha que fazer mais nada, tínhamos perdido a guerra e ponto final. Agora, a acusação em 22 foi atentar com o Estado Democrático por duvidar da justiça eleitoral. Agora, por que foi feito o inquérito?
em novembro de 18. Porque ali, dada a denúncia que chegou, era bastante consistente de ter havido irregularidade nas eleições de 18, e daí então tirariam eu e botariam o Haddad. E estava o sistema vibrando em Brasília, estava babando em Brasília com essa possibilidade. Fraude nas minhas eleições. E repito, a denúncia de fraude bastante consistente. Bem, então, de ofício, nenhum partido político pediu investigação, porque esse documento chegou lá no TSE. A presidente do TSE, na época, junto à PF, abriu o inquérito, que é o 1361. É o famoso 1361. Começa com 13, né? 1361. E o inquérito tem centenas de páginas, em 3 momentos, está lá escrito lá, algo aterrador. E esse algo aterrador não é um testemunho, não. É uma pessoa que falou aquilo. E todo mundo, muita gente sabe quem é, se eu falar esse nome aqui, mas como é um decreto confidencial, não vou falar aqui. E daí, rapidamente decidiram que não era o caso de prosseguir com aquele inquérito. É outra coisa aterradora. Por que não prosseguir? E o que é mais grave depois? Por que não tornou público esse inquérito? Porque quando se fala em democracia, a transparência. A gente ouve o tempo todo, democracia não tem preço. Se é gastar com isso, com aquilo, vamos gastar. E daí, esse inquérito, tomei conhecimento dele, por ocasião da discussão da proposta de emenda constitucional que tratava do voto impresso, que era a proposta da deputada Bia Kicis, aqui de Brasília. O relator, se não me engano, era o Felipe Barros, do Paraná. Tá? Eu tomei conhecimento lá. Enquanto tomei conhecimento lá, eu comecei a se interessar mais com o que estava acontecendo. E daí teve uma reunião, em meados de 22, do ministro Fachin, que presidia o TSE, com embaixadores. Deixo claro que essa política externa é privativa do presidente da República. Ele podia até fazê-la, mas teria que entrar em contato conosco. Eu sei que os poderes são independentes, mas teria que entrar em contato conosco. Fez a reunião e terminou essa reunião dizendo aproximadamente o seguinte: senhores embaixadores, tão logo o TSE anuncia o resultado das eleições, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o ganhador das mesmas. Não vou concluir. Quem tem o mínimo de inteligência vê o que aconteceu. Bem, vendo aquilo, 2 meses depois, é política minha, eu não convoquei, eu convidei os embaixadores a participar dessa reunião comigo. Convidei, inclusive, o senhor ministro Fachin, que era o presidente do TSE. Ele não foi. E eu mostrei para os embaixadores esse inquérito, que eu tinha estudado com mais profundidade. No dia seguinte, o inquérito foi classificado como confidencial, ou seja, secreto. Aqui nós temos o país dos inquéritos e das PET secretas. Tudo é secreto aqui. Até porque você pode mudar a página de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás. Você pode chamar o delator de novo para conversar contigo, para acertar lá e mexer. Você pode ver, nessa denúncia da PF agora, que foi lá para o Alexandre Moraes, que ele encaminhou 5 dias depois para o Ministério Público, não está ali a delação premiada ou a colaboração do ajudante de ordem. Que, no meu entender, não fez nada de errado, enquanto esteve ao meu lado, bem como os demais militares, não vejo nada de errado, à luz da legislação brasileira. Então, aí está realmente o que aconteceu. Eu tenho pedido para parlamentares, chegou o Mário Frias, agora de São Paulo, na minha frente aqui, pedi para vários parlamentares, tenho pedido para a imprensa, pedi oficialmente, via lei, né, Lei de Acesso à Informação, esse inquérito. A gente botar um ponto final nisso. Pacifica o Brasil. É ou não é? Aquela história preto no branco, né? Sim. E vamos em frente. Presidente, agora o senhor, essa esticada de corda que continua, dentre essas agora tem um pedido para acabar com o partido onde o senhor está, que é o PL. O senhor entende que essa corda tem como ser esticada ainda mais, por exemplo, encerrando as atividades ou caçando um partido como o PL, presidente? Quem entrou com a ação foi o Janones, né? Um conhecido parlamentar aqui. A mentira acima de tudo, né? E ele está com a OAB vencida, né? Então ele cometeu um crime de falsidade ideológica. Esse Janones é protegido por alguns poderosos aqui em Brasília, por isso que nada vai contra ele aqui. Brasília faz
Ele que me acusou de ser pedófilo lá atrás, a acusação de pedofilia mais escrota que existe. Me acusou de pedofilia lá atrás, durante o processo eleitoral. A gente não consegue fazer nada contra o cara. É blindado. Completamente blindado. Tá? Porque essas acusações todas vai botando gente contra gente. Não basta você mostrar que a obra de Mambucaba está tudo legal. Não basta. Que alguém sempre fala, opa, vira mexe, alguém fala, opa, o ladrão de joia está aí. Apesar da lei dizer que a joia personalista é minha, uma lei de 91, apesar de uma nova súmula do TCU agora, dizer que o relógio do Lula é dele, logicamente os meus são meus, reforço disso aí. O cara falsificou o cartão de vacina, você pode ver. Essa denúncia foi lá atrás. O Procurador-Geral da República tinha dúvida do que é PF. A PF não é a PF, essa parte da PF é um trabalho sujo, né? Sujo. Né? Vai chegar o dia deles, né? Fábio Shoa, vai chegar seu dia de uma justiça de verdade, você pagar pelos seus crimes que está cometendo aí. E daí o procurador aciona a Polícia Federal, a PF aciona o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, né? Se eu usei em algum momento algum cartão de vacina. A resposta foi negativa. Se o PGR tinha dúvida se eu tinha usado ou não, porque eu não queria apresentar denúncia ao Supremo, né? Sem base sólida, não tem mais nada que falar sobre a vacina. Então, essas questões todas sempre ficam. É igual a questão da Val do Açaí, lá de Mambucaba, lá também, né? Essa senhora trabalhava comigo, sim. Você pode empregar pessoas comissionadas dentro do estado teu ou aqui do Distrito Federal. Eu não posso, um cara do Rio, botar um gaúcho que mora aí em Pelotas, por exemplo, não sei aonde, para trabalhar aqui. Não dá. Agora pode. E ela fazer um trabalho simples, ganhava salário mínimo mais alimentação. E o dia que a imprensa teve lá, que deu aquele escândalo, ela estava trabalhando na lojinha de açaí, que não fatura um salário mínimo por mês. Estava na lojinha de açaí, sim. Aí você pega o boletim administrativo da Câmara, ela estava de férias naquele período. Não adianta você falar isso aí, que os caras não dão bola, continuam batendo. E parece que o Jornal Globo acabou, não quer mais tocar nesse assunto, né? Não quer mais tocar nesse assunto. Eu tenho falado sempre, né? Não é desafiar, não. Para o bem da democracia, para o bem da verdade, estou à disposição da TV Globo para 2, 3 horas ao vivo, discutimos os assuntos que vocês bem entenderem dentro de uma humanidade. Sim. Você vai botar a equipe de jornalistas de vocês, né? Mira Leitão, etc. Pode levar para lá também ó, o Fábio Shoa, se quiser, para reforçar a equipe, o Andrei. E eu vou sozinho, nem com o meu advogado eu vou. Vamos discutir em alto nível tudo isso. Joia, leite condensado, assassinato de carpas, baleia, discutir tudo isso aí. Mas eu queria 30 minutos para falar de Brasil, para falar um pouquinho desses acordos, desses 37 acordos, né, ou memorandos que o Lula fez com o Xi Jinping da China. Até eu botei no meu X ontem, divulguei. É só a ementazinha, as certas preocupações da China para conosco. O Xi Jinping não veio aqui ver o sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí veio fazer negócio. Sem dúvida. Um exemplo importante isso aqui, como o Macron teve há 2 meses aqui na Amazônia, ao lado do Lula, daí condecorou o Macron lá, aquele sorriso lindo dele, condecorou lá o Raoni com a maior comenda e fez um acordinho de urânio. Por que ele fez acordinho de urânio? Porque um país da África subsaariana, houve um golpe de Estado lá, tanque na rua, etc., né? E o cara que assumiu falou, ó, não tem mais urânio daqui para a França. E 70% da energia nuclear da França vinha lá desse país. Talvez, tem um parlamentar aqui da Paraíba, eu pedi para ele entrar com requerimento de informações, para ver se não entrou lá nesse negócio a mina de Santa Quitéria. Deixo claro, para alguns falar abobrinha, né, que houve que falar abobrinha por aí, que a lavra, o comércio, etc., desses metais como urânio, é privativo, é monopólio da União. Então, nós estamos reforçando agora que se você vai ter a tua empresa, Pitoli, e pega urânio de algum lugar, sem problema nenhum. Só que você é obrigado a vender para a IRB, uma empresa brasileira que trata uma estatal que trata desse assunto. Agora, essa IRB fez algum acordo com o Xi Jinping? Fez com o Macron algum acordo? Então, pedimos para esse parlamentar agora, porque tudo é demorado, você não consegue. Se tem uma cláusula de confidencialidade nisso tudo. Porque o que o Lula fez foi abrir mão da nossa soberania. Tem certas coisas que só você tem que valorizar, pô.
O preço é nosso. Ele se colocou de forma subserviente à China e à França e arranjou um problema com os Estados Unidos. Quando você falou da posse agora, a data da posse das eleições venezuelanas é agora dia 10 de janeiro, antes da posse do Trump. O que eu sei que circula nos Estados Unidos, vou dizer que vai acontecer isso aí, né? Eu sei. O Trump tem seus problemas lá para resolver, mas ele faz exalar liberdade, né? As suas palavras, seu posicionamento. Está com o Elon Musk, que comprou o Twitter, que agora é X, e fazendo uma analogia do que o Trump já falou sobre as eleições da Venezuela, que lá foi o voto impresso, voto no papel. Esse que o ministro Barroso foi dentro do Congresso Nacional e melou ir para frente em 2021 a PEC do voto impresso. E pelas atas lá da Venezuela, quem ganhou foi a oposição. E o que o Maduro fez malandramente? Como ia ter o voto impresso, que foi lá ele foi obrigado a fazer isso, pelos interesses, né? Ele achava que ia ganhar porque a oposição, por exemplo, a Maria Corina e Capriles, ele tornou inelegível esses dois por 15 anos. Acusação, atos antidemocráticos. De sua familiar, atos antidemocráticos. É o que aconteceu no Brasil. Por que está inelegível? Porque se reuniu com embaixadores e mostrou o inquérito 1361 e duvidou do sistema eleitoral. A imprensa fala, atacou. A outra inelegibilidade, 8 anos, ambas de 8. Presidente. Abuso de poder econômico, que eu subi no carro do som do Silas Malafaia, eu não paguei um centavo naquele carro de som. Presidente, e o indiciamento agora, esse último, o senhor mais 36, o que o senhor vê desse indiciamento, desse novo capítulo, dessa perseguição? O Brasil fala, por exemplo, de questões envolvendo uma eventual prisão do senhor. Qual é a análise que o senhor faz disso? O senhor pode nos tranquilizar? Qual é o que o senhor tem para nós, presidente? Você vive uma insegurança jurídica. Você tem por volta de 100 pessoas presas, né, 14, 17 anos. Uma das acusações mais graves é tentativa armada de subverter o Estado Democrático de Direito. Foi pego alguma arma de fogo essas pessoas? Foi pego alguma arma branca? Pegaram um estilingue e meia dúzia de bolinhas. Então, eu te acusar, por exemplo, de uma infração de trânsito em São Paulo, se você nunca saiu de Santa Catarina. É a mesma coisa. É que eu disse agora há pouco, cadê a Priscila? Cadê aquele pessoal que está de balaclava? Nenhum foi identificado de balaclava. Tá? Agora a prisão. Qualquer um pode ser preso. Eu, você que está nos ouvindo, qualquer um. É uma insegurança enorme. Desse inquérito mãe lá de trás, 2019, nasceram as PETs. Ali o cara faz o que bem entende. Busca e apreensão. A busca e apreensão que eu sofri lá nessa casa, né? A Vila História de Mambucaba, a Polícia Federal usou os instrumentos mais modernos. Até a rotorruta no esgoto o pessoal usou. Você achava que tinha uma pedra preciosa com um relógio escondido no esgoto lá. Mesmo todos os presentes pedidos pela PF, eu devolvi todos, ou estão na Caixa Econômica, ou estão na própria Polícia Federal. Todos, sem exceção. Agora você pode ver, não quero me comparar a Dilma Rousseff. Cadê os presentes da Dilma Rousseff? Ela falou que as enchentes do Rio Grande do Sul levaram os presentes dela que estavam num galpão do MST. Acredita quem quiser. O relógio do Lula está com ele. O TCU falou que é o relógio dele. E eu acho que o TCU agiu corretamente, o relógio é do Lula. Tive um problema aqui também no meu governo, uns 40 militares, né, cabos soldados, nos acompanharam numa viagem lá para o mundo árabe, uns 30 cabos soldados, resto eram sargentos. E quando chegou aqui, depois de algum tempo, descobrimos que o sheik lá, o rei, tinha dado um relógio para cada um deles, né, avaliado em 30 e poucos mil reais. E da imprensa descobriu isso aí, começou uma onda que tinha que devolver, porque é da União, 30 e poucos relógios, de 30 mil cada um. E a confusão estava armada. Agora, por que a União ia querer esse relógio? A lei não diz o que fazer com esse presente. Como atacaram a minha esposa também, se um presente que ela recebeu, se um sheik, se eu ia dar um presente de $1 trilhão para ela, problema no sheik. Qual a legislação que tem se a minha esposa pode ou não? Ela tem que
Pode, não é dela ou não é essa aí. Não tem lei para isso. E a própria súmula do TCU agora, essa última desse ano, do relógio do Lula, ele diz lá que ele recomenda às mesas da Câmara e do Senado ultimar a legislação sobre presentes recebidos por presidentes, que está vago, não existe legislação sobre isso aí. Agora, indiciamento. Está lá um padre, a pessoa até diz, não, o padre que foi fazer a oração do golpe. Lá, Nicarágua prende padres, expulsa freiras. Tá? Tem um padre agora aqui que teve na Alvorada, sim, teve lá, nem lembro o que ele falou, foi lá levar a palavra de fé, não sei o quê, muito chateado. Tem também o Paulo Figueiredo, tá lá nos Estados Unidos, foi denunciado também. Valdemar da Costa Neto, golpista. Ninguém sabe porque o Valdemar é golpista. Talvez por causa daquela pepita que foi achada na casa dele, né, que valia R$10.000, e foi preso. Ou talvez por causa da arma de fogo que estava com o registro vencido e era do filho dele. Uma arma de fogo com registro vencido não é uma arma fria, é uma infração administrativa. Prendeu o Valdemar, não estou defendendo o Valdemar não, estou defendendo o cidadão, 75 anos de idade, teve seus problemas, pagou na justiça os problemas no passado, é uma pessoa que dá esperança com o Partido Liberal aqui em Brasília, uma pessoa que tem palavra. Tive ontem na missa 7º dia da mãe dele, que faleceu com 99 anos de idade, dei um abraço dele, não falei nada. Para evitar ali uma leitura labial, falou o quê? Sobre golpe, prende os dois novamente. Como eu fui ameaçado de prender quando eu estive na Embaixada da Hungria? O que eu fui fazer na Embaixada da Hungria? Problema meu, pô. Eu posso andar em qualquer lugar do Brasil, não posso sair do Brasil, porque eu não tenho passaporte. A intenção é te humilhar. Pega o passaporte para te humilhar. Eu sou ex-presidente da República, mas queira ou não queira, eu sou ex-presidente da República. Que não posso ir para a Itália, não tive um convite de Benjamin Netanyahu para ir para lá, não consegui o passaporte. Não sei se vai chegar o convite do Trump para o dia 20, não sei. Se chegar, eu vou peticionar o Supremo Tribunal Federal. É para te humilhar. Como, por exemplo, aqui, como alguns haviam fugido para a Argentina, fugido não é pedido asilo da Argentina, que foge que é bandido, não são bandidos. Pediram asilo na Argentina, o ministro Alexandre Moraes mandou prender quem estava com tornozeleira aqui em Brasília, para evitar a fuga. Não foi julgado. Você pegar a legislação, o prazo da preventiva acabou, nem tinha motivo para a preventiva. Eu ganhei para o meu caso. Eu não me enquadro em preventiva. Ele queria dar o golpe usando o artigo estado de sítio. Canse de falar. O que é estado de sítio? Está previsto na Constituição. Sim. Está previsto estado de defesa, intervenção federal. O artigo 142, qualquer um chefe dos 3 poderes pode utilizá-lo. É dispositivo constitucional. Não foi usado. Não foi convocado conselho de nada. Não foi mandada uma mensagem para o parlamento. Não teve ninguém na rua. O próprio comandante do Exército, em depoimento, né? O depoimento, as perguntas da PF são todas para te botar numa situação constrangedora o tempo todo. E o golpe do ex-presidente? Faltou. O comandante fala, olha, ninguém falou em golpe. Às vezes que tive com ele foi para tratar, como ele disse lá, né? Foi para tratar hipóteses de dispositivos constitucionais. Hipóteses. Eu não posso discutir agora, como eu discuti, por exemplo, em 2019, estado de defesa, com o Alcolumbre e com o Maia, e mais algumas pessoas dos Conselhos da Defesa da República, sobre o Leão de Tucuruí. Isso aqui... Agora, quem errou? É quem multou. Sim. O meu advogado de R$22 milhões. Ele fechou a porta da discussão. E deixou claro, além de litigância de má-fé, quem duvida das eleições está tentando constar uma democracia de direito. Agora, o TSE duvidou em 2018, que nasceu o inquérito 1361. PF, já que vocês vazaram. A Globo que falou que vocês vazaram. A matéria da Globo diz que vocês vazaram para o federal, a PF aqui de Brasília, não é do Brasil todo, não, vazou o contrato da obra. Vazem as 3 páginas do inquérito. Ou você não tem culhão? Presidente. Brincadeira aí. Presidente. Subserviente.
E a gente tem lutado aqui, ouvido o senhor falar sobre estar elegível em 2026, e é por essa pauta que a gente tem lutado aqui todos os dias, porque a injustiça é tamanha que não há outro caminho a não ser lhe devolver a possibilidade de disputar a eleição de 2026. Juntamente com isso, presidente, a gente tem o cuidado de estar lutando pelo PL 943 de 2022, que trata do voto impresso e da contagem pública. Porque na minha defesa aqui eu entendo que o senhor tem que estar elegível, entretanto o processo precisa ser aprimorado. Ninguém está, por conta da censura, duvidando de 2022 que eles nos proíbem disso, ou questionando sequer. Nós estamos olhando para frente e pedindo o processo aprimorado, a exemplo do que aconteceu na Venezuela. O senhor entende que é uma pauta que nós precisamos de fato defender, presidente, até para finalizar a conversa, tendo o senhor elegível e tendo o processo aprimorado dessa maneira, essa tem que ser a nossa pauta daqui para frente, presidente? O que o senhor elege como principal pauta para o povo brasileiro hoje? Ô Pitola, não sei pesar o ano correto, né? Mas essa briga por um voto auditável começou com o Leonel Brizola, lá no Rio de Janeiro. A tal da fraude da Proconsult. Depois, lutaram por voto impresso. O Carlos Lupe, que é atual presidente aí do PDT, que entrou com ação contra mim, tá? Ele defende o voto impresso, entrou com ação porque eu defendi o voto impresso. Tá? Entre tantos e tantos outros parlamentares. Eu entrei nessa briga para valer em 2012. Ao longo desse tempo todo, enquanto parlamentar, eu aprovei uma emendinha minha, eu tenho um vídeo aqui, inclusive, do Rodrigo Maia me elogiando. Ele era o relator dessa reforma eleitoral. O presidente era Eduardo Cunha e o Rodrigo Maia, na tribuna da Câmara, tá? Me elogiou por ter aprovado aí a questão do voto impresso. Esse elogio foi por causa da derrubada do veto, que a Dilma vetou, nós derrubamos o veto, e por ironia, né, até o PT votou para derrubar o veto. O que o PT faz? Ele é contra. Quando ele vê que vai perder, para não pegar mal, ele muda de lado. Tá? Foi dessa forma, realmente, aquela votação. Então, essa luta minha pelo voto impresso não é depois que eu cheguei na presidência. É desde 2012. E lá atrás, o Supremo Tribunal Federal disse que o voto impresso era inconstitucional. Inconstitucional como? Na Venezuela existe. No Paraguai existe. Eu conversei com o ex-presidente Marito do Paraguai para trazer uma sessão para cá naquela época, depois não foi para frente. A Covid que atrapalhou muita gente. A eleição do Paraguai, você vota lá, é uma urna de última geração, né? É impresso o voto e cai na urna automaticamente, e você pode contar. Na Venezuela foi a mesma coisa. O Maduro tinha certeza que ia ganhar, mesmo com o voto impresso, porque tornou inelegível a Maria Corina e o Capriles, as duas principais oposições a ele. E a Maria Corina botou um cara outro lá que fala muito pouco, né? A gente pouca vez ele fala, mas ele ganhou com quase 70% dos votos. E o Maduro falou, eu ganhei, mas foi cobrado dele as atas e as urnas com o voto em papel dele. Ele não apresentou. E daí o Lula não reconheceu, o PT reconheceu a vitória de Maduro. O mundo civilizado não reconheceu a vitória do Maduro. E o Lula, como é muito ligado ao Maduro, ficou em cima do muro. Daí o Maduro perdeu a paciência com o Lula. E falou, o seu tribunal eleitoral reconheceu a sua vitória aí. O meu tribunal aqui reconheceu como sendo minha. Eu vou contar. É o que ele falou. Não sei o que ele vai contar. É o que ele falou. E nós queremos a democracia. Ganha quem tem mais voto e ponto final. No meu tempo lá atrás, enquanto parlamentar, a votação para caçar parlamentar era no papel. Tem lá o voto eletrônico, mas desde aquele episódio lá atrás, no Senado, que houve fraude no painel de votação, deu uma confusão enorme lá. O presidente era o velho ACM, né? As votações complicadas ali, o parlamentar quer o voto no papel. Tá? Não é duvidar, é ter certeza. Nada como ter certeza. Você pode ver, teve agora uma audiência pública, não sei se foi na Câmara ou no Senado, estava presente o Cássio Nunes, é um ministro indicado por mim no Supremo. Ele é o vice-presidente do TCE no momento. Vai ser presidente por ocasião das eleições de 26. Daí perguntaram para ele sobre a contagem pública dos votos. Qual a resposta dele? Vocês que decidem aqui, você decidiu, acolhe lá. É assim que tem que ser feito. E não,
Tá certo, quem duvidar é cadeia, é cassação. Olha a cassação de mandato do deputado Francisquini, do PL do Paraná. O Alexandre Moraes caçou ele por quê? Nas eleições de 2018, faltavam 10 minutos para acabar as eleições, o Francisquini mostrou vídeos numa live de pessoas reclamando que ia apertar lá, era o 17 e aparecia lá a cara do Haddad. Podia ser verdade, podia não ser, mas qual o problema? Ele foi cassado, o cara mais votado do Paraná, 400 mil votos, foi cassado. Abriu-se o precedente para qualquer parlamentar, uma vez duvidando do sistema eleitoral, ser cassado também. Amedrontou todo mundo. Isso é democracia? O que é Estado Democrático de Direito? É você seguir. Presidente. Aqui, seguir as leis. E ponto final. Presidente, e a gente sabe que essa luta é nossa. O senhor está aí, está liderando isso sem dúvida alguma, desde sempre, com a tua coragem, com a tua honestidade, mas a luta é nossa. E o brasileiro que se incomoda com isso tem que lutar. Não dá para. E Bolsonaro precisa fazer alguma coisa. Não, o Bolsonaro está fazendo pela gente há quanto tempo? Há quanto tempo o presidente está sob todos os riscos, tentativa de assassinato, como viveu em Juiz de Fora? Olha como é que esse homem luta por nós. Só não dá para colocar o tempo todo na conta do presidente que ele tem que fazer alguma coisa. O Brasil vai se unir nessa pauta, viu, presidente? Eu tenho certeza, porque ou a gente se une nisso ou com bica vira a melhor saída para o Brasil, viu, presidente? Olha só, não podemos esquecer, perguntar para quem está nos assistindo aí, como é que está a tua vida hoje e como é que estava 2 anos atrás. Há uma diferença. O preço do mercado das coisas, combustível. Como é que está a política externa brasileira hoje? Como é que estava 2 anos atrás? 2 anos atrás, nossos parceiros eram Estados Unidos, Israel, mundo árabe, União Europeia. Hoje é o quê? Ditaduras pelo mundo todo. É o Lula não reconhecendo o Hamas como um grupo terrorista, ele achando que o Hamas fez, executando mais de 1.500 civis, mulheres, crianças, idosos, está numa festa lá, isso é legal. É o Lula não falando nada sobre as eleições na Venezuela, fica em cima do muro. Não falando da prisão de padres lá na Nicarágua. Para mim não é novidade. Ele continua defendendo ainda roubar celular para tomar uma cervejinha. Eu já tive com um pai que tem um filho assassinado por roubo de celular. É legal isso que ele fala? Olha o aumento da violência no Brasil. E aumenta o número de mortes. Todo mundo. Nós passamos do governo... O governo Temer já começou a arrumar um pouquinho essa coisa. Né? Já morreu menos gente no governo Temer. Mas foram 60 mil. Em 22 passou para 40 mil. Menos 20 mil mortes. A tendência é diminuir mais ainda. Que tipo de política? De alguns governadores que fizeram o trabalho que tinham que fazer. Sim, não foi só eu. E outra política. Por exemplo, nós transferimos o Marconi de São Paulo. Botamos no presídio máximo, lá em Rondônia. Ele comandava o crime de São Paulo. A decisão foi do tribunal, foi do MP do Estado, mas não era cumprida há anos. Há anos não era cumprida. Tinha um montão de medo. Até uma possibilidade de salve, como em 2006 mataram mais de 60 mil agentes de segurança em São Paulo. Fizemos. Não foi só dele, foi de gente do lado dele. E começou a diminuir a violência. São Paulo, hoje em dia, o estado tem o menor número de mortes por 100 mil habitantes. Aconteceram alguns fatos isolados agora, sim, quando o cara jogou do viaduto, não admite isso aí, acha contrário a isso. Tá, empurrou uma senhora idosa, não sei o que aconteceu lá, teve outra morte, tudo bem, lamentamos isso aí. É o que acontece, são 90 mil policiais em São Paulo. Então o pessoal atira no Tarcísio. Tá? Abre aí a ponte 50 em cima do Tarcísio, que é um governador que, no meu entender, vai indo bem. O baita de um gestor, e um estado grande, o estado mais populoso do Brasil, mas é o estado com o menor número de mortes por 100 mil habitantes. Não é porque o outro erra, porque a gente erra, né? A gente vai atirar no Tarcísio, na cabeça dele, alijar tudo e qualquer coisa. Atirar no secretário de Segurança, o Derrite, tá certo? E cada um tem a sua opinião. O Tarcísio tem a dele, o tocante à Câmara, eu tenho a minha, tá? E não é por causa disso que nós temos alguma diferença, a gente vai brigar. Vou brigar com o Tarcísio por causa disso. A minha opinião é não ter Câmara. O Tarcísio é ter.
E a sociedade de São Paulo que faça o julgamento. Agora, não crucifique o Tarcísio por causa dessa opinião dele. Opinião dele, passou a ser ação, né? Agora, pior do que isso tudo, né? Pior do que a minha opinião, pior do que a opinião do Tarcísio, é o ministro Barroso determinar que São Paulo tenha Câmara. Ué, virou agora governador? O ministro presidente do Supremo Tribunal virou governador agora. Já está errado. Menos errado teria se determinasse o Brasil todo. Por que só São Paulo? Porque você tira o gás, com todo respeito ao Tarcísio, né? Não sei o que ele está pensando, não falo por ele. Sempre que vou em São Paulo, durmo lá no Bandeirante, é sinal que temos uma afinidade muito grande. Não vivo o dia a dia de São Paulo. Agora, essa interferência atrapalham. É a mesma coisa do ministro Fachin. Decidiu, por causa da pandemia, que a Polícia Militar não podia subir comunidades. E até hoje está valendo a DPF dele. Eu lembro quando era garoto, assistia um filme na TV preto e branco, né? Da minha avó em Campinas, quando ia para lá ver televisão. Estava lá o velho Oeste brigando e os caras assaltavam um banco e o mocinho ia atrás e os caras daquela cavalgada desenfreada até chegar no México. Chegou no México, opa, legal. O Rio de Janeiro virou isso. Subiu uma comunidade, legal. Estou aqui com 10,50, 300 fuzis. Está aqui o carro forte que roubamos lá, a polícia militar não pode subir aqui, legal. É o que está acontecendo lá. Está certo isso? Essa interferência está certo? O Supremo decide agora para botar seu nascimento, em vez de botar mãe, bota genitora. Não é mais mãe, não, é genitora. Para que decidir isso aí? Começou quando isso aí? Quando lá atrás o Supremo decidiu a questão de nepotismo. Se é contra, a favor, não interessa. Eu pergunto, o meu passado, 2 anos de vereador, 28 anos de deputado federal, 4 em presidente da República. Eu posso ser contratado pelo Eduardo Bolsonaro para trabalhar em seu gabinete? Deixa eu perguntar aqui para o Mário Frias, aqui, o Zuco. Vocês me contratariam para trabalhar no gabinete de vocês? Sim. Agora, o Eduardo pode me contratar? Então tem nepotismo e nepotismo. Eu acho que poderia. Seria um baita no trabalho para ele, com a minha experiência, ajudá-lo em muita coisa. Agora, se fosse para contratar a minha avó, errado. Aí tá errado. Presidente. Não foi o Conselho Nacional de Justiça, né? Há pouco tempo atrás, que homofobia é equivalente a racismo. Meu Deus do céu! Eu acho que tem que... Como foi adotado em Brasília aqui, quem passou de verde e amarelo perto dos 3 poderes tem que prender 17 anos todo mundo. Quando a torcida começa a falar com o juiz que ele é muito educado, tem que prender a torcida toda. Prende 90 mil na saída. Já que racismo e homofobia é a mesma coisa, prende usando a jurisprudência aqui para condenar o pessoal do Rio de Janeiro, prende os 90 mil. 20 anos de cadeia para todo mundo. Resolveu o problema. Não tem bom senso. Quando eu falo em pacificar é engolir sapo. De vez em quando eu engulo sapo pela foceta lacrimal, para buscar um bem maior. A gente aprende com o tempo. Eu só muito falo, o que você faria diferente? Alguma coisa eu faria diferente, é lógico. Vou conseguir voltar? Não sei. Voto eu tenho. Você acabou de falar de uma pesquisa aqui no Espírito Santo agora, né? Da 45 a 31 para a gente. Então. A gente sempre sabe que parece que remam contra a gente. Eles estão dando tudo isso a favor, só que a diferença está muito mal. Com todo respeito ao instituto que fez esse trabalho lá. Presidente, e eu quero agradecer ao senhor mais uma vez, sei que está caminhando para o almoço, sei que a sala aí está cheia, um abraço para o Tenente Coronel Zuco, deputado do Rio Grande do Sul, Mário Frias, deputado aqui por São Paulo, todos os demais que aí estão acompanhando a entrevista, presidente, a Andriele que viabilizou. Quebrar o galho aqui, apertar essas 2 caras aqui, ó. Essa turma. Presidente, tá mal acompanhado, hein, presidente? Essa turma tá feia demais, hein, presidente? Eles também, companheiro, eu tô mal. Tá certo. Mário, aquele abraço. Zuco, aquele abraço. Valeu, Pitólia. Obrigado, Pitólia. Presidente, obrigado mais uma vez, viu, presidente? É uma honra tê-lo aqui. Volte sempre. Valeu, até mais. Obrigado.